Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Mulheres na Indústria de Jogos, do podcast Games em Ação. Quem fala aqui é a Érica Portugal, sou psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas e facilitadora de jogos corporativos. Hoje estamos dando sequência a uma série de 2 episódios. O primeiro foi ao ar no dia 18/3 e esse que vai estar saindo no dia 25/3. No nosso primeiro episódio, nós tivemos a presença da Ana e da Jéssica do BG das Minas e a gente vai ter um papo muito legal falando sobre a entrada delas nesse mundo do board games. E hoje eu tenho convidadas também muitíssimo especiais. Hoje eu chamo aqui a Ieda Brasil e a Dai Nagassi, do canal Qual é o Jogo. Meninas, vou pedir, por favor, para vocês se apresentarem e sejam muito bem-vindas. Então, eu queria agradecer o convite, estou bem feliz de estar aqui, batendo esse papo com vocês. Eu sou a Ieda, faço parte do canal, já vai fazer mais de 1 ano, 2 anos aí que a gente já está nessa produção de conteúdo. No momento eu estou em Foz do Iguaçu, no Paraná, nós trabalhamos aí remotamente, vamos contar um pouquinho essa história hoje para vocês. E agradecer muito o convite aí, representando a mulherada nesse mês tão especial aí, em homenagem, né, e nessa reflexão do Dia das Mulheres. Oi, galera, eu sou a Dai, eu também faço parte do Qual é o Jogo. Somos aí a equipe feminina do canal. Hoje o canal fica metade em Foz do Iguaçu e metade em São Paulo, capital. Estamos aí fazendo vídeos e conteúdos para YouTube e Instagram. E vamos falar um pouquinho hoje sobre nossa entrada no mundo dos jogos de tabuleiro, nossa vivência. Espero que vocês gostem. Obrigada, meninas, mais uma vez. Bem-vindas, né? Obrigada por aceitar esse convite para a gente bater esse papo. E você, ouvinte, que ainda não está seguindo nossas redes sociais, segue agora. Estamos disponíveis no Spotify, no Castbox, no Google Podcast. Segue lá, manda pro vizinho, manda pro amigo, manda pro irmão, manda pro pai, pra mãe, pro gato, pro cachorro, manda pra família inteira, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Dando sequência, meninas, gostaria de que vocês falassem um pouquinho, né? Nossa temática aqui hoje é falar um pouco dessa entrada no mundo do board games. Eu queria que vocês falassem como foi que vocês entraram nesse mundo do board games, qual foi o jogo que vocês jogaram lá na infância, né? Quando foi que vocês tiveram o primeiro contato com o jogo de tabuleiro? Qual jogo marcou o início, né, de vocês nessa trajetória? Vou pedir para a Ieda começar. Nossa, que desafio, hein? Responder isso. Eu acho que tem tanta coisa que passa pela vida da gente, né? Quando a gente é criança, enfim. Assim, que eu me recordo de tabuleiro, eu lembro, eram jogos da Estrela mesmo, né? Que, enfim, é uma marca muito conhecida e que já passou na vida de muita gente. Depois, à medida que eu fui, né, crescendo, enfim, a gente vai tendo contato com outros jogos. Então, cheguei a jogar o War, Detetive, enfim, os tradicionais que a gente sabe, que a maioria da galera aí conhece. E aí, falando nessa virada para os board games que a gente fala, os modernos, né, que a gente vem trabalhando hoje em dia, eu acho que foi, assim, uma das viagens que eu fiz, e foi quando eu conheci pessoalmente a Dai e o Fran, porque eles são amigos aí do Luiz, que é meu marido e que faz parte também aí do grupo do canal. E nós fizemos uma viagem de carnaval, se eu não me engano, em 2019. A gente alugou uma casa, foi para uma chácara, foi bem legal, a gente levou vários jogos de tabuleiro lá. E aí eu lembro que dentro desses jogos tinha lá o Dixit, tinha o Mysterium, e a gente foi jogando, aproveitou todo aquele feriadão para jogar um monte de jogos, e aí eu fui ter contato mesmo, conhecer esses jogos. Então eu diria assim que o Dixit, o Mysterium, o Xerife também a gente jogou, então foi bem legal e foi uma oportunidade aí de conhecer mais sobre esse mundo e começar a entrar de vez, né? Para viciar, vamos assim dizer, nesse vício legal que é os jogos de tabuleiro moderno aí. O meu contato com jogos de tabuleiro quando criança também foram os clássicos, né? Banco Imobiliário, War, e incluo também o Scotland Yard, para quem gosta de jogos de dedução, Sherlock Holmes, eu jogava bastante. E eu tenho uma coisa em comum que da infância
esses jogos eram sempre de um primo específico, e esse primo que, depois de anos, me apresentou os jogos modernos. Foi um primo que ele estava sempre ali jogando, né, e começou a descobrir os jogos modernos e começou a apresentar pra gente. Mas aí, o jogo do coração, né, que eu joguei e gostei muito, falei, não, esse jogo me fez curtir muito o hobby, foi o Mysterium, porque era uma coisa nova, né, um jogo de tabuleiro cooperativo, acho que o cooperativo atrai muito os iniciantes no hobby, e não foi diferente comigo. Eu já tinha jogado outros jogos que esse mesmo primo tinha me apresentado, mas me brilhou os olhos depois que a gente jogou todos juntos. Na verdade, esse primo nem estava nessa jogatina, e que a gente jogou Mysterium. E aí teve essa viagem que a Ieda comentou, e aí só foi aumentando. E hoje estamos aí falando, né, criando conteúdo sobre os jogos de tabuleiro. Você teve um padrinho aí, né, te envolvendo nesse mundo. Tive um padrinho. E hoje, Dai, se fosse para escolher qual que é seu jogo do coração, atualmente, você diria qual? Qual jogo que você tá viciada? O do coração e o que eu estou viciada são jogos diferentes. O do coração, por ter sido o primeiro, eu respondo que é o Mysterium, justamente por esse motivo. Mas hoje já entraram vários jogos na lista de preferência, né? Até porque também a gente também não está podendo jogar presencial, né? E o Mysterium é um jogo para galera, né? Não tem como. Mas hoje o jogo do coração é o Grand Austria Hotel. Ele foi um dos euros que a gente começou, quando a gente começou a pegar jogos um pouco diferentes dos jogos de festa, né, dos party games. Ele foi um jogo que eu queria muito conhecer e quando conheci fiquei muito encantada por ele. E hoje ele e o Azul Pavilhão de Verão acho que são os jogos que estão mais no meu coração, assim. Não jogo tanto quanto gostaria, hoje em dia estou dando preferência a conhecer jogos, né, jogar jogos novos e tal, mas eles estão no meu coração. E você, Ieda? Nossa, eu acho que também é dividida essa resposta. Se a gente olhar por histórico aí, eu também vou dizer que é um Dixit e um Mysterium por conta do histórico de entrada, né? Um jogo de coração aí da entrada no hobby, mas diria que hoje em dia, um que me cativou, que por enquanto não saiu do patamar, é o Viticulture. Né? Eu acho que é um jogo, assim, além de ser lindíssimo, é de um tema que eu adoro muito, que é vinho, enfim. É um euro leve aí, né? Médio, enfim, que a gente começa a ter esse avançar, né, na trajetória de jogador, né? Então, começa mesmo com esses jogos mais party games, enfim. Não que eu não jogue hoje em dia, eu adoro jogar, então eu não tenho essa, assim, por mais que eu evoluí, talvez, diria, né, passei para os pesados, a gente considere, não jogo mais. Eu me divirto, assim, onde tiver mesa e gente a fim de jogar, tô dentro, entendeu? Mas atualmente, além do Viticulture, também eu gosto muito, que é um jogo, assim, que também bem conhecido, é o Ticket to Ride. E aí o Ticket to Ride eu tenho, vamos assim, um chamarisco a mais, porque ele, de certa maneira, introduziu, assim, a minha mãe nos jogos. Hoje ela joga com a gente aqui em casa, é uma pessoa que gosta muito de jogar. E ela adora o Ticket também, então a gente meio que coloca na mesa. Então ele é do coração também pelo envolvimento familiar mesmo, né? Essa integração da família e tudo mais. Então a gente tem também esses momentos com amigos, mas tem os momentos com a família que eu acho que são pontos marcantes aí na história dos jogos, aí, pelo menos no meu contexto, na minha vivência. Uhum. Ainda mais agora na quarentena, né? Então muitas famílias acabaram falando sobre como os jogos tiveram esse papel, né, de unir, de agregar a família. Ficava todo mundo ali no mesmo ambiente, muitas vezes não interagia tanto quanto, né? E na quarentena acabaram que as pessoas ficaram muito focadas em tela, e aí precisava ter essa válvula de escape, né? Reunião é tela, trabalho é tela, lazer era tela. Então acabou tendo esse momento, né? Então vocês também tiveram, né? Pelo que eu tô entendendo aí, essa agregação familiar através do jogo. Ah, sem dúvida. Ela tem 73 anos, né? É uma pessoa já com uma idade, enfim. Então, ela acabou se adaptando. E hoje em dia, às vezes, chega à noite, a gente termina de trabalhar, tá todo mundo em casa, né? Trabalhando em casa. E eu tava até comentando com a Dai esses dias, a gente conversando. Falei, Dai, a minha mãe chega à noite, já fica meio rodeando eu e o Luiz, assim, já pergunta, e aí?
vai jogar hoje? Como é que vocês estão? A gente vai colocar alguma coisa na mesa? Então vem muito dela a vontade de jogar, né? E eu fico muito feliz, porque bem que você colocou, né? A gente sai um pouco do home office, a gente ficou o dia inteiro no computador trabalhando, né? Normal, e aí à noite a gente tem a oportunidade de se integrar, extrair um pouco, sair dessa rotina maluca, né? Que a gente tá, e ocupar a cabeça de uma maneira mais divertida, né? Então isso também é um ponto interessante aí. Bacana. O mundo do board games hoje, gente, quando a gente vai entrar lá no YouTube, né, a gente vê majoritariamente homens falando sobre essa temática. E cada vez mais a gente está vendo esse movimento, essa iniciativa das mulheres de se inserirem nesse ambiente, né, nesse meio, falar sobre isso. Então a gente tem aí perfis como o Jogamana, como o Turno Extra, o Bora Jogar, o Joguem 2, então estão começando a surgir cada vez mais iniciativas em relação a essa. E eu queria entender um pouquinho como foi que surgiu esse canal de vocês no YouTube, né? Do qual é o jogo. Como foi que teve essa ideia? Como foi esse movimento de vocês de irem para o YouTube? Bom, então, o canal começou, na verdade, com uma iniciativa masculina. O canal começou com 3 homens, né? O Fran, o Luiz e o Fábio na época. O Fábio hoje não faz parte do canal por uma preferência dele mesmo. Mas aí o canal começou idealizado por eles, mas eu já fazia parte da produção, né? O equipamento, tudo era meu, e aí na hora de gravar eu ficava na produção, né? Nos bastidores da gravação. E aí depois que o Fábio decidiu sair, os meninos ainda não tinham... Não queriam ser os 2 apenas na frente das câmeras, gostariam que fossem 3 pessoas e queriam que uma mulher também fizesse parte do canal. Então, como no caso só eu estava presente, né, e Eda morava em Foz, então presencialmente ela não ia conseguir participar, eles fizeram essa proposta, daí eu aceitei. É um pouco engraçado falar desse começo, porque foi super difícil, porque eu nunca me vi gravando vídeos, nem nada do tipo. Mas eu falei, não, vamos lá. Vamos que o canal vai dar super certo. E tem dado muito certo, né? Depois a Ieda veio morar em São Paulo, depois ela vai explicar melhor, não vou entrar muito nesse detalhe, porque... Sem spoilers. Sem spoilers. Depois a Ieda conseguiu vir para São Paulo, aí fomos as 2 aparecer no canal e chamando também mais mulheres para aparecer em frente às câmeras, que era para mostrar a diversidade mesmo no hobby. Eu acho até que os nossos companheiros, assim, né? O Fran, marido da Dai, e o Luiz, então a gente trabalha em casal, né? Então tem bem 50-50 certinho. Sim. E eles sempre foram muito, assim, preocupados, né? De, olha, as meninas criar conteúdo, vamos dividir as coisas. Então, partia muito deles também, né? Essa questão da pauta das meninas estarem no contexto. Então, essa acolhida vem muito deles também, né? A gente também, de certa forma, é bem privilegiado em tê-los nessa parceria conosco, né? Sim. Mas pensando assim na minha entrada no canal, foi bem isso, eu ficava em Foz, na época eu não estava em São Paulo ainda, eu e o Luiz tínhamos um relacionamento mais à distância por um período, então ele morava em São Paulo, então ele participava das gravações presenciais, no começo o projeto era totalmente presencial, e aí eu participava muito mais assim, olhando mais Instagram, olhando mais as postagens ali, dando dicas, dando sugestão, enfim, eu dava muito pitaco, assim, era meio abelhuda, bem abelhuda em algumas coisas, e aí eu peguei uma hora, quando o Fábio acabou saindo, né, a gente repensou, né, a ideia do reformatar, daí a Daiane foi a primeira a entrar ali oficialmente, embora já fizesse parte de tudo ali, aí eu vim entrar pro projeto também, e a gente já começou a trabalhar no esquema remoto, então assim, o que eu podia fazer de Foz, remotamente apoiar, eu fazia, né? Então, assim, pensar em posts, pensar o que pudesse publicar de conteúdo, complementar o YouTube, porque o nosso foco é o canal no YouTube, são vídeos, né? Mas a gente sempre percebia que o Instagram era muito forte também para dar esse amparo para o próprio YouTube, para dar luz ao YouTube, né? Trazer pessoas ali também para assistir os vídeos, enfim.
E aí eu comecei contribuindo dessa maneira. Então foi bem bacana. Depois eu acabei profissionalmente tendo uma trajetória para São Paulo, e aí eu fui. Aí que foi esse passo que a Dai comentou aí, que a gente começou realmente a aparecer nas câmeras, não tinha contexto de pandemia ainda, né? Então a gente realmente fazia tudo presencial. E nessa meia premissa de trabalhar nesse esquema parecendo que você está jogando em casa, né? Porque a gente grava aí na casa deles, então eles têm um sofá na sala, a gente improvisava o estúdio ali. E a ideia é que a pessoa que assiste os nossos vídeos realmente se sinta conosco na nossa casa, né? É uma acolhida assim no lar, jogando entre amigos, né? Tanto que algumas pessoas comentam nos nossos vídeos que realmente sentem isso nas nossas gameplays, assim, que parece que eu tô aí com vocês jogando. Então, é um retorno bem bacana. Então, foi um pouco nesse sentido. Aí, assim, depois veio o contexto da pandemia, a gente foi se reinventando, pensando em outros formatos de atuação aí. Bacana. E hoje, como é que vocês encaram, né, tipo, o impacto do gênero na trajetória de vocês dentro do board games? Vocês já tiveram alguma experiência que o gênero ele acabou sendo aí um protagonista, né, da história, ou de vocês, ou de alguém que vocês conhecem? Você já teve algum contato desse tipo, Dai? Olha, eu já tive alguns tipos de experiências, né, experiências diferentes. Já tive no sentido de eu mesma me bloquear em jogos com pessoas que eu não conhecia, que era uma mesa predominantemente masculina, eu era a única mulher no grupo, mas com pessoas que eu não conhecia. Senti esse bloqueio de, no início do hobby, ter essa experiência e ficar com receio deles escolherem um jogo que eu achasse que era difícil mais para mim naquele momento, e de parecer lenta, burra, ficar perguntando toda hora sobre as regras, sabe? Provavelmente alguma outra mulher que deve estar ouvindo esse podcast provavelmente já passou por isso. Às vezes não verbalizou, porque as pessoas não vão saber, mas internamente ela sabe que isso já aconteceu. Sei também de uma namorada de um amigo que já aconteceu isso com ela, com o nosso grupo, e ela não jogou, ela nem chegou a jogar. E já tive experiências no caso de jogar só com mulheres. E aí você citou o Joga Mana, nós chegamos a ir eu cheguei em 2 eventos presenciais antes da pandemia, e são eventos exclusivamente para mulheres, e eu senti assim um clima extremamente diferente. Não que o ambiente masculino ou misto seja opressor, mas você sente que a ambientação é diferente. Não consigo pensar agora uma palavra específica, mas acolhimento talvez, um acolhimento diferente na hora de jogar. Então tem as duas coisas, né? Tem o bloqueio que você se coloca e tem o acolhimento que o grupo vai te dar. E eu senti diferença nas duas coisas. Não sei se eu deixei muito claro. Tô um pouco nervosa, gente. Aí eu tô soltando as coisas aqui. Pode ser que se for estranho, vocês me falam, eu falo de novo, tá? Bom, aí no meu caso, gente, assim, na trajetória minha, assim, que eu me lembre, tá? Alguma situação, de repente, até constrangedora no sentido de o gênero ter sido o fator, sabe? De predominância. Nunca aconteceu, mas eu compartilho muito do que a Daiane relatou aqui, né? Trouxe pra gente, que, de fato, muitas das vezes vem muito mais da nossa cabeça achar que, de repente, você vai atrasar o jogo, ou eu não sei jogar, vou deixar, né, pro grupo. Não sei nem se é por uma questão só de ter homens na mesa, mas às vezes pessoas que estão mais avançados na musculatura de jogar, né? Já tem mais músculo, já tem mais experiência em jogos, né? Sim. Mas o lance de ter homens, eventos mistos, enfim. Eu sou muito da linha da diversidade, eu acho bacana misturar, eu acho bacana a gente ter essa convivência sempre que possível, né? E não ter eventos tão específicos, pelo menos eu penso assim, mas eu entendo que é necessário por conta até dessa necessidade. Hoje a gente tem situações que as meninas, muitas não se sentem confortáveis em certos locais e acabam tendo que criar os seus espaços para fazer, né, e oportunizar aí os jogos. Eu vou até falar por uma experiência assim, parece bobeira, mas eu adoro jogar sinuca, né? Até onde eu moro aqui perto de casa tem um local que tem mesa de sinuca, enfim.
Mas é o tipo de lugar que eu não consigo ir se eu não for acompanhada, porque tá sempre dominada por meninos ali jogando, né? Não que tenha alguma coisa, mas, enfim, você fica sempre pensando nisso, né? Ah, eu vou sozinha, sei lá, se de repente vai que pensa alguma coisa, né? Então, muitas das vezes a gente acredita, né, nesse tipo de... Já cria essa ideia e se bloqueia muitas das vezes. Eu morro de vontade de ter um espaço em casa e ter uma mesa de sinuca depois que passar essa loucuragem toda e chamar a galera para vir jogar, enfim, super curto. Então, eu acho que vai muito da gente também, sabe? A gente também trabalhar internamente essas questões, mas a gente sabe que acontece demais. Inclusive, eu já ouvi gente falar assim de tá uma monitora mulher na mesa e o grupo subestimar essa monitora porque é mulher e achar que ela não tem cacife, de repente, para explicar um jogo pesado, sabe? Já vi relatos desse tipo. E isso é uma coisa muito triste, né? A gente ter esse tipo de situação. Então, mas eu nunca passei, eu particularmente, nem ensinando alguém ou jogando esse tipo de desconforto. E é engraçado vocês trazerem esse ponto, né? Porque a gente percebeu que no nosso último episódio, as convidadas, elas pontuaram sobre isso, delas não se sentirem tão à vontade com eventos mistos com pessoas desconhecidas. Elas falaram que quando é um grupo delas, né, um grupo que elas já se sentem confortáveis, já têm intimidade, até ok. Mas quando é um grupo misto com pessoas desconhecidas, vem esse certo preconceito, né? E muitas vezes porque acham que mulher só gosta de party games, de family games, de jogos mais leves, né? E aquele jogo mais complexo, mais pesado, mulher não gosta. E no episódio do ano passado, a Laís Lima, inclusive, falou sobre um evento de board games que ela estava participando. E tinha uma mesa que era um jogo pesado, né? Acho que ela, não lembro se ela citou qual era o jogo. E que todo mundo achou que nessa mesa só ia dar homem, porque mulher gosta de jogo leve. E aí foi uma surpresa para a organização do evento, porque nessa mesa só sentou mulher. Só tivemos mulheres lá nesse jogo. E aí, como é que vocês encaram hoje, né? Como é que vocês se sentem em relação a esse estereótipo de que mulher só joga jogo leve, né? Mulher só joga imaginação. Mulher nunca vai gostar de um jogo que seja mais desafiador, que tenha mais regras. Né? O que é que vocês acham disso aí? Eu acho que não tá com nada esse pensamento. Mulher joga o que ela quiser jogar. Esteja onde ela quiser estiver, né? Estar, no caso. Já ouvi relatos também, é aquela coisa, não, nesse caso não sofri nada disso, já ouvi casos de mulheres que foram em lojas de jogos, comprar jogos, e ao invés do vendedor ou da vendedora, no caso não sei especificamente, mas provavelmente era um homem, pelo relato que me veio, era um lojista, já foi indicando um party game, sem perguntar se a pessoa já teve contato com o hobby, o que ela gostava. Então, já vai com esse preconceito, né? De que a mulher quer um jogo mais levinho. Eu acho que não tá com nada, que as lojas e locais de aluguel, de jogatina, elas têm que abordar as pessoas, não só as mulheres ou os homens, têm que abordar as pessoas no geral, primeiro perguntando, você já teve algum contato? O que você gosta de jogar? Qual é o seu estilo de jogo preferido, já que você já teve contato? E não simplesmente apresentar o jogo que você acha que é o ideal para a pessoa. Né? Eu acho uma besteira, né? Esse tipo de separação, né? Party game, family games, é para mulher, né? E eu já vi o contrário também, de gente que às vezes transpassa esse momento desses jogos mais de entrada, né? Que são mais descontraídos, e vão para os mais pesados e acabam até julgando quem volta a jogar um mais divertido. Acha que de repente, não jogo, ou eu não gosto de party game. Eu respeito, ok, cada um tem sua opinião, mas às vezes passa essa impressão, né, de que agora eu jogo pesado, não me servem mais os jogos que eu jogava antes. Então, não há necessidade disso, né? E eu acho que a gente precisa tirar esse tipo de conceito, tá? Até a gente teve aí uma gravação recente no nosso grupo, no vídeo do YouTube, né? E um dos convidados comentou isso. Ele falou assim, eu tomo sempre uma surra da minha esposa jogando. Ela ganha de lavada dele. Ele até fala assim, eu compro o jogo e já penso
nela, né, para integrar com ela. Ele que compra mais, ele fala que ele é o ansioso, mais animado em gastar em jogos. E aí ele põe na mesa e ele sempre perde, porque ela acaba dando uma lavada nele. Então, assim, não tem nada a ver, né, gente? A capacidade da pessoa de jogar não tem nada a ver com gênero. Esse é o tipo de coisa que não faz sentido nenhum. Então, eu penso que a gente deveria abolir isso da nossa vida, da nossa sociedade, mas vai levar um tempo ainda para esse exercício, para tudo isso acontecer e ficar num cenário que a gente considera ideal, sabe? Tem muito exercício, muito trabalho pela frente. Precisamos superar muitas coisas na nossa sociedade para quebrar esse tipo de comportamento, de postura e pensamento também. Uhum. Eu acho também que, além disso, vai muito do fato de que geralmente não é uma regra, né? Mas geralmente a nossa entrada no hobby é mais... Você entra por party games e jogos mais leves e depois você vai evoluindo para jogos mais pesados, tá? Que vão evoluindo para jogos melhores, né? Não é esse sentido, mas evoluir para jogos mais estratégicos. Pode ser que já fica aquela mentalidade de que a mulher é nova no hobby, então tem que ser um jogo mais leve, ou que mulher só gosta de jogar um jogo leve e não tem vontade de conhecer um jogo mais pesado. Eu estava conversando com o Fran essa semana sobre até engajamento das mulheres no hobby, né? Geralmente as mulheres são levadas ao hobby. Geralmente não vou colocar geralmente. Em partes, as mulheres que são levadas ao hobby, que têm um relacionamento heterossexual, são levadas ao hobby por seus maridos. E aí começa com uma jogatina casual, e aí depois pode ser que evolua para um hobby, né? Então, acho que vai muito disso também, desse estereótipo que a mulher está sendo levada para o hobby pelos parceiros, né? E que ela está acostumada com um jogo mais leve. Eu acho que isso é culturalmente enraizado, né? Não é só para os jogos de tabuleiro em si, mas para qualquer coisa a mulher tem que ser uma coisinha mais leve, alguma coisa do tipo. Sim. E às vezes não pergunta, né? Custa perguntar, né? Você gosta de jogar o quê, né? A gente também tem opinião, enfim, é uma questão de trazer, né, a discussão. Eu acho que é um perfil, não do gênero, né? Exato, e é um pré-julgamento bobo se for olhar assim. Então, faz todo sentido a gente quebrar tudo isso, né? Sem dúvida. Sim. E no canal de vocês entendem o jogo, né? Conhecem o jogo, jogam o jogo para poder falar sobre o jogo. Então, falando de jogo mais complexo, né? De jogo pesado, qual foi o jogo que foi mais desafiador para vocês? De ter que jogar, de ter que falar sobre ele, de ter que fazer um review? Teve algum jogo assim que foi desafiador, que vocês se sentaram e falaram: eita, que esse aqui me deu trabalho, mas saiu bom? No começo das gravações, como eram jogos mais tranquilos de regra, poucas regras para você explicar, era um pouco mais tranquilo. Eu comecei a sentir dificuldade a partir do momento que a gente começou a explicar os jogos realmente com mais regras. E eu tenho a necessidade de ter um roteiro pronto para mim. Não necessariamente os outros vão precisar ter um roteiro, mas eu preciso de um roteiro para eu saber que não vai faltar nada. Então, acho que não que ele seja complexo, mas que eu tive essa necessidade de botar tudo num papel para ter certeza que não ia nenhuma regra errada, foi o Grand Austria Hotel. Foi um dos primeiros euros, eu acho, que a gente acabou falando no canal. E aí, por ser esse primeiro passo, você fica com receio de faltar alguma coisa, né? Faltar alguma regra. E para mim foi esse no começo. Acho que foi o que eu mais senti dificuldade, assim. Eu acho que, pensando na gente que gera conteúdo, né, a gente começa a ficar um pouco mais atento a manual, né? Ler regras, assistir outros conteúdos de colegas que estão aí fazendo conteúdo também no YouTube, divulgando o hobby.
E é fundamental isso até para a gente diversificar a abordagem, fazer esse entendimento. Eu vou partir dessa linha de raciocínio para responder essa, porque assim, teve jogo, por exemplo, o próprio Viticulture, eu senti na primeira partida muita dificuldade de entender, né? A alocação ali, os tempos, enfim, foi uma partida no início meio sofrida. Depois que eu entendi o jogo, aí eu me divirto pra caramba, adoro jogar. Mas eu falo do manual porque, assim, uma coisa que me marcou, e nós fizemos aí na Black Friday do ano passado, adquirimos o Kanban, né? O Kanban é um jogo pesadíssimo, assim, né? E aí, gente, o manual dele é uma coisa muito doida, tá? A gente abriu o manual, a gente desmontou o jogo, colocou na mesa, e assim, para entender, a gente foi, primeiro olhou, tentou entender lendo e não conseguiu chegar assim para dar um primeiro passo para jogar. Então o jogo até agora está aqui guardado, a gente está aguardando o momento de botar na mesa, e assim, a gente já botou na cabeça que tem que ser um final de semana com calma, que a gente não tem outras atividades, para poder ler regra, eventualmente pedir uma ajuda, porque teve muitos colegas, inclusive, que a gente comentando essa história, se ofereceram para, olha, chama a gente, vamos abrir um vídeo, a gente ajuda a explicar também, porque realmente ele tem muita regra, ele tem um tabuleiro gigante, a gente tem muito componente, é muito legal, e aí eu vi já muitos retornos sobre isso, tá, de que o jogo, depois que tu aprende, é uma delícia de jogar. É sempre assim, né? Eu acho que o sentimento no começo é difícil, é sair da zona do conforto do ser humano, de entender, mas a hora que você tá ali apreciando e fritando a cabeça, jogando, tentando concatenar toda a estratégia, passa a ser uma experiência muito legal. E então, assim, eu particularmente falo por esse lado, sabe? Eu acho que o Kanban agora é o próximo passo. Mas você sabe que você perguntando isso, eu acho que eu lembro mais do Viticulture mesmo, assim. Eu acho que ele é o jogo que eu senti que deu essa pesadinha, e depois a gente passou a jogar mais jogos mais tranquilos. Até que em casa... O Wingspan também, eu confesso que na primeira partida também, lembrando agora, ele foi um jogo que no comecinho também me embananou bastante, né? Você conciliar carta da ave com ovos, com... Enfim, muitas coisas nesse sentido. E aí eu acho que isso tudo faz parte da nossa história e trajetória no hobby. Faz parte, sempre você vai encontrar, por mais simplesinho que o jogo ele é diferente até você pegar, então... E a gente tem que realmente quebrar os preconceitos de gênero, preconceito até de jogos, de julgar um jogo pela capa, de julgar às vezes um card game, às vezes tem card games extremamente complexos ali, que você vai fritar um pouquinho para entender. Então... O mundo dos jogos, ele oportuniza a gente a quebrar a cabeça e enxergar as coisas por outro ângulo, assim, o que é muito bom. Expande a mente da gente. Bacana. E vocês recentemente fizeram algumas postagens lá no Instagram de vocês, né? Foi a campanha do Tinha Que Ser Mulher. Eu amei, amei, amei. Queria que vocês contassem um pouquinho da campanha para os ouvintes. Como é que surgiu a ideia? O que é essa campanha? Para quem que está ouvindo, ir lá, ficar com curiosidade lá no Instagram, atrás de vocês para ver. Créditos total da Ieda. Créditos total. Mas foi uma iniciativa, né, Dai? Você quer contar um pouquinho como que surgiu? Porque, na verdade, veio um convite pela Dai e aí a gente internalizou a proposta. Aí tem né, Dai? Você quer contar um pouquinho? Que veio com você, né, o convite, na verdade. Uhum. O convite veio a partir das mulheres tabuleiristas. Elas lançaram o edital junto com a Meeple BR, né? O Ligadas na Meeple. Elas iam fazer essa movimentação no Instagram. E aí, antes de começar essa movimentação, elas nos convidaram para fazer parte desse movimento. E quero agradecer até aqui também. Se você, mulher tabuleirista, está ouvindo esse podcast, muito obrigada. Então veio esse convite através delas. E elas falaram, olha, vai ser uma semana de postagens, vocês podem postar o que vocês quiserem com a temática de mulheres e o protagonismo feminino, né? E deixamos livre o espaço para vocês criarem o conteúdo que vocês quisessem. Aí eu passei para a galera e falei, olha, achou super legal a iniciativa, mas eu não tenho ideia nenhuma. Eu falei, olha, gente, eu não tenho ideia nenhuma, eu acho muito legal, mas vamos discutir isso direito. Mas aí veio a Ieda e fez essas artes incríveis, esses posts incríveis para o Discovery, que
que já é uma série de posts no Instagram, né, que ela e o Luiz fazem tão bem. Mas aí é o crédito todo dela. Capaz, a gente validou tudo junto. Mas eu gosto muito, particularmente falando, eu gosto muito de pegar elemento de jogo assim e associar, né? E foi muito nessa linha. Essa série de posts a gente pegou personagens de jogos, eventualmente ou uma designer, um jogo que tivesse uma menção com o designer ou com a ilustradora, ou a própria personagem no tema do jogo, né? Que fosse mulher ali. Então, a personagem indígena, a gente pegou uma médica, pegou do Resistance, pegou de vários jogos diferentes e trazendo essa conexão. E é um pouco da linha dessa frente do Discovery, que é uma série de posts que a gente faz aí toda vez que lança jogos. E a gente extrapola um pouco a pesquisa sobre o mundo do jogo, o tema daquele jogo. Então, a gente faz lá no YouTube, lança um vídeo, por exemplo, do Sagrada, que foi o caso, né? A gente foi lá, lançou o vídeo do Sagrada. Muita gente, às vezes, não associa que Sagrada é uma igreja, que está na Espanha, em Barcelona e tal. Então, a gente fez um post lá no nosso Instagram explicando um pouco isso. A gente sempre faz essa tiradinha, porque até para mostrar também que é uma oportunidade de aprender coisas a mais, né? Se você é uma pessoa curiosa, joga um jogo cujo tema te chama a atenção, você tem hoje o pai Google ali, que tu digita qualquer coisa e pesquisa, e você tem uma vastidão de informação, né, sobre aquilo ali. Então, a capacidade de você poder aprender mais e ganhar conhecimento vai muito de você também querer correr atrás, né? Eu acho que... E é isso, assim, eu sou muito assim, eu adoro. O Wingspan, por exemplo, foi um jogo que, nossa, eu olhando aquelas aves, olhando aquela parte científica, fui estudar a autora, eu falei, meu, que incrível aquele jogo, aquela designer fazer um trabalho desse, assim, que profundidade, que cuidado... sensacional, assim, ela ganhou o prêmio, mas ela devia ganhar muito mais coisa, sabe? É um jogo, assim, que eu acho que tem tanta coisa legal para extrair que é incrível, assim, então é bacana se apreciar o trabalho, né? E enxergar que tem coisas além, isso é bem importante. Legal. Meninas, estamos chegando ao fim. Eu queria deixar o espaço aberto para vocês divulgarem as redes sociais de vocês, divulgarem o canal no YouTube, projetos que estão aí chegando. Fiquem à vontade, esse espaço de vocês. Eu falo? Vai lá, Dai. Falei demais já. Falou demais? Bom, galera, se vocês ainda não conhecem o canal, qual é o jogo, sigam lá no YouTube, se inscrevam, né, no YouTube, youtube.com/qual é o jogo. No Instagram, o nosso arroba é o que o jogo, tá? É um pouquinho diferente, YouTube e Instagram. Vídeos novos, geralmente de 15 em 15 dias, né, Ieda? Isso. Postagens no Instagram, geralmente são sempre são complementos aos vídeos que saem no canal, mas ele tem também alguns conteúdos fixos lá, o próprio Discovery, que a gente comentou aqui. E geralmente a gente posta posta unboxings dos jogos, posta fotos e vídeos sobre as nossas jogatinas da semana. E é isso, galera. Segue a gente, que a gente faz um conteúdo super tranquilo para você assistir no sofá da sua casa, comendo uma pipoca e jogando junto com a gente. Bom, meninas, eu queria agradecer muitíssimo por vocês terem aceitado esse convite. Eu adorei esse papo, foi tão leve, sabe? Tão legal. E quem quiser seguir aqui a Hellis, locutora de vocês, eu sou a Erika Portugal. Segue lá no Instagram, segue lá no LinkedIn. Quem quiser bater um papo mais sobre gamificação, pode contar comigo. E agradecer também ao Jorge por essa iniciativa. É muito legal essa preocupação, esse viés, e de abrir esse espaço aqui para que a gente possa falar cada vez mais sobre as mulheres aqui no universo dos games. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast. Finalizando esse episódio e também a série Mulheres na Indústria dos Games, com muito orgulho e muita felicidade que a gente coloca isso tudo na tona. As mulheres invadiram nosso podcast de novo. No ano passado isso também aconteceu. Se você
quiser ouvir os episódios da edição passada, veja lá, procure lá na lista de episódios do número 27 ao 30. Foram 4 episódios gravados sobre essa série, 4 episódios com mulheres totalmente sendo protagonistas do episódio. Esse ano foi diferente, e eu tô aqui somente para dizer que sim, finalizou, mas vocês podem ouvir e compartilhar esse conteúdo para todo mundo que vocês conhecem. E reiterando, esse podcast faz parte do Podcast Lendê, e essa série faz parte da campanha Podcast Delas. E Game Over!